Olá pessoal, dando início ao trabalho de estágio 3, organizado pelos alunos do primeiro semestre de 2021 e orientados pela professora Roberta Rocha. Trabalho esse que é referente a uma entrevista feita a um professor do ensino médio. E as perguntas dessa entrevista têm como intuito entender as dificuldades e experiências vividas pelo professor do ensino médio. Certo? Dando início às perguntas, a primeira pergunta seria: qual foi seu primeiro sentimento como docente quando foi determinado que as aulas passariam a ser remotas? E por quê? Vamos lá. Meu primeiro sentimento como docente foi um sentimento de medo. Medo de não conseguir ministrar minhas aulas, né? Ter tanta desenvoltura atrás das câmeras como eu tinha na sala de aula no presencial. Então, medo de ficar retraído, tímido e acabar não conseguindo passar da forma que eu passava na sala de aula. Outro medo também era de como eu ia saber, né, como eu ia me relacionar com os meus alunos, criar o vínculo, que eu acho que é tão importante na aprendizagem, se eles estariam atrás de câmeras e se eles iriam abrir as câmeras para a gente ter esse vínculo, para a gente poder conversar. Esses foram os primeiros sentimentos. Como as aulas elas estão sendo ministradas remotamente e quais plataformas estão sendo usadas? Hoje a gente está ministrando aulas na escola no formato híbrido, né? Então a gente tem aula presencial e online acontecendo ao mesmo tempo. A gente está trabalhando na sala de aula com metade da turma presencial e essas aulas estão sendo transmitidas através de câmera na sala de aula para o pessoal de casa, estão assistindo às aulas ao vivo. Esse é o sistema atual de ensino. A plataforma utilizada no ensino híbrido está sendo o Google Meet, né, para transmitir ao vivo para o pessoal de casa. Com a aplicação feita às pressas do ensino remoto, o que você vê como um prejuízo nesse novo processo de ensino? Bom, o prejuízo foi incomensurável, né? A gente teve sim muito prejuízo na aprendizagem, principalmente por conta da falta de acesso. Muitos alunos deixaram de assistir aula no período remoto porque não tinham acesso à internet, não tinham acesso a equipamentos de qualidade. A gente percebe também uma falta de participação, né, o que talvez ocorra por conta da vergonha de abrir a câmera, de mostrar sua casa, de não estar num ambiente de sala de aula entre quatro paredes, né? Outro prejuízo que nós sentimos também é nos processos de avaliação, no sentido de quê? De que a gente não consegue olhar para o aluno e ver no olho dele, no semblante dele, se ele está acompanhando aquilo que a gente está falando ou não. E as avaliações, por serem feitas em casa, de modo online, e facilitar aí o aluno a pesquisar, a utilizar calculadoras e ferramentas digitais, acaba tornando o processo, como é que eu posso dizer, com resultados talvez não tão coerentes com o que foi aprendido por ele, né? Então a gente tem aí avaliações que podem trazer falsos resultados bons, quando na verdade a aprendizagem não foi significativa. Então a gente vai ter um prejuízo de uns 2 anos, sim. A gente vai ter que fazer um trabalho de formiguinha, né, retomando o conteúdo, ensinando de novo, acompanhando do zero para ver se melhora. Como você classifica as suas habilidades na utilização de ferramentas digitais? Eu me considero uma pessoa habilidosa, né? Eu nunca fui um analfabeto digital, não. Mesmo antes das aulas remotas, eu já usava bastante computadores, softwares. É, sou um jogador de videogame, então eu acredito que isso me ajudou bastante. Claro que eu aprendi novas ferramentas durante o ensino remoto, né? Ferramentas que antigamente eu não utilizava para o fim da educação e eu comecei a utilizar, como por exemplo, sites de jogos, né? Ferramentas digitais que eu levava esporadicamente para a sala de aula, como GeoGebra, eu passei a utilizar mais nas aulas remotas, né? Então, eu me considero sim um nível razoável, um nível bom de utilização de ferramentas digitais, mas eu aprendi bastante nessa pandemia. Como a escola ela preparou seus docentes para a aplicação das aulas remotas? Bom, quando eu iniciei o ensino remoto, eu trabalhava em uma escola diferente da escola que eu trabalho hoje, né? E sinceramente não houve preparação nenhuma. A gente foi aprendendo fazendo, né?
O que a gente teve enquanto apoio da escola foi ideias. Olha, vocês podem gravar videoaulas. Se vocês quiserem, vocês podem pegar videoaulas prontas na internet. Se precisar de câmeras ou equipamentos, a escola disponibiliza. Mas a gente não teve formação, a gente não teve curso voltado para essa parte do ensino remoto, não. A gente aprendeu fazendo mesmo. E quais são os recursos que a escola disponibilizou para a realização das atividades não presenciais? A escola, em determinado momento, né, ela ofereceu laboratório de informática, ofereceu data show, câmera, mas nós, professores, acabamos optando por ficar em casa, pelo menos aqueles que podiam, que tinham o próprio equipamento, né? Alguns de nós, até mesmo eu, comprei equipamentos para poder dar aula, justamente por não querer ir até a escola e me expor ao vírus naquela época que estava muito crescente, né? A onda de contaminação e o número de mortes também. Mas a escola disponibilizou computador, internet, mas você tinha que ir à escola para buscar. Certo. E quais seriam as maiores dificuldades enfrentadas pelo senhor no ensino remoto? A minha maior dificuldade, sem sombra de dúvidas, foi o olho no olho, que não teve, né? Todas as minhas aulas, eu estava de câmera aberta, falando, expondo o conteúdo para os alunos, mas os alunos sempre de câmera fechada, tá? Então essa foi a maior dificuldade, você não poder enxergar no olho e não poder saber se ele estava acompanhando ou não, se ele estava aprendendo ou não, que a gente conseguia fazer isso pelo semblante do aluno. Outra dificuldade enorme foi a falta de participação. As aulas em sala de aula você pergunta, instiga e os alunos vão falando, participando. Já no ensino remoto, a gente tentava, espremia, tentava puxar ali uma participação, mas era mínima. E aí mina o professor. Além de você não estar vendo ninguém, não estar ouvindo ninguém também, isso prejudica demais a sua linha de raciocínio e a sua didática. Essas foram as maiores dificuldades. Como o processo avaliativo foi aperfeiçoado para a realidade atual? Você considera ele satisfatório? Antigamente, nossas avaliações eram feitas em sala de aula, né, no papel, e a gente proibiu o uso de calculadora, de equipamentos digitais. Então, era o aluno e a prova, somente. Com o advento das aulas remotas, a gente passou a elaborar nossas avaliações do Google Formulários, né? Facilitou bastante a correção, inclusive a análise dos dados, porque o Google já fornece gráficos para a gente, mas em compensação, é aquilo que eu falei anteriormente. O resultado em si não ficou tão verossímil, né? A gente não consegue saber se de fato aquele resultado expressa aprendizagem ou apenas a habilidade de pesquisa dos estudantes em ir na internet buscar aquelas respostas. E como foi a adesão dos alunos nessa nova fase? Eles se mantiveram presentes e participativos? Houve muita evasão por parte dos alunos no ensino remoto, né? Aqueles que não tinham acesso de forma alguma à internet e equipamentos deixaram de ir para a escola, deixaram de assistir aula, então a evasão ocorreu sim. E a gente sente também muitos alunos que ao final de uma aula remota, né, que a gente ministrava a aula remota pelo Google Meet, e ao final da aula, quando a gente se despedia dos alunos, a gente percebia ainda um número significativo de alunos que permaneciam na sala. O que faz nós, professores, suspeitarmos que aqueles alunos tinham apenas logado, ficaram de câmeras fechadas o tempo inteiro e não estavam assistindo a aula. Na verdade, logam e vão para outro lugar, ou vão acessar redes sociais, ou vão dormir, né? A gente não tem certeza de que isso acontecia, mas esse tipo de coisa dava a indicação disso, de que a gente tinha alunos só logados sem a devida participação nas aulas. Então, eu não diria que foi adequada não, a adesão não. E a participação, como eu falei antes, bem difícil, bem complicado. A gente tinha que basicamente implorar a participação dos alunos para as aulas remotas poderem fluir. Certo. E por fim, quais estratégias foram utilizadas para buscar melhores resultados no ensino remoto? Bom, eu acho que a principal estratégia, né, foi a estratégia de cativar. A estratégia de não fazer da aula de matemática uma aula somente expositiva.
Então, a minha maior estratégia no ensino remoto foi fazer com que eles trabalhassem o máximo possível. Fosse um jogo na plataforma WordWall, tá? Fosse uma atividade dinâmica, fosse até mesmo um exercício ali ao vivo que eles tinham que me mostrar na hora, fosse eles gravarem vídeos. Eu tive que fazer com que todo o processo de aprendizagem fosse baseado em atividades, para que eu visse de fato um retorno, para que não fosse só aquela aula expositiva virtual que se tornaria cansativa em dobro. Dessa maneira se encerra a entrevista, certo? Queria agradecer a disponibilidade que o professor teve de responder às nossas perguntas e espero que tenha ficado mais esclarecido as dificuldades e até mesmo as estratégias que os professores estão utilizando neste período.